Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que Jesus possa abençoá-los ricamente e que todos tenham assim bastante entendimento e sabedoria e que todos tenham um belo dia. Vamos estudar a lição? E hoje, quinta-feira, 4 de julho, a lição 1 deste novo trimestre, ela tem como título Evangelho segundo Jesus. E a lição de hoje está baseada no livro de Marcos, no capítulo 1, dos versículos 14 e 15, onde aqui é apresentado para nós três partes, da mensagem do Evangelho que Jesus proclamou. E Marcos, em seu livro, ele relata que Jesus mencionou o que aconteceria ao mundo naqueles dias e também no futuro, confirmando as profecias de Daniel 9, referente às 70 semanas que recairia sobre o povo de Israel, que ali estava incluso o batismo de Jesus, a unção e o ministério de Cristo, as suas promessas prometidas sobre o povo de Israel e o chamado para o arrependimento de todos para obterem o reino dos céus. E nessa profecia, que é das 70 semanas, o que nós temos que entender é que quando fala em semanas, nós temos que transformar em dias, e um dia profético é igual a um ano, que está lá no livro de Números 14, versículo 34, que menciona isto, e também em Ezequiel capítulo 4, versículo 6. E essa profecia das 70 semanas, ela iniciou-se no ano de 457, através de um decreto emitido por Artaxerxes, que era o rei da Pérsia na época, que ele autorizou a conclusão da obra de restauração de Jerusalém. E assim, o período de 69 semanas proféticas, ela estenderia até o ano 27 depois de Cristo, o ano em que justamente Jesus foi batizado e que já havia sido profetizado ali por Daniel. E também ele foi ungido através do Espírito Santo, que veio em forma de pomba sobre Jesus, e ali iniciou-se o ministério de Cristo. Sua crucifixão também foi mencionada dentro dessas semanas, onde ocorreria 3 anos e meio depois disso. E a conclusão da 70ª semana ocorreu no ano de 34 depois de Cristo, quando houve o apedrejamento de Estevão, e a mensagem do Evangelho começou a espalhar por todos os povos gentios. Por isso que Jesus, em Lucas 21:6, ele diz aos seus discípulos, que observavam a beleza do templo ali, quando Jesus fala para eles: vede estas coisas, dias virão que não ficará pedra sobre pedra que não ser derribada. E justamente isto foi destruído no ano de 70 depois de Cristo, E em Marcos capítulo 1, versículo 15, Jesus também diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus mencionando aqui que o seu ministério havia chegado, e as consequências aconteceriam dessa chegada e continuariam ao longo do seu ministério aqui neste mundo. E o livro de Marcos também é chamado de Apocalipse de Marcos, por muitos assim, porque suas narrativas todas se fixam em Jesus e vivia assim num ambiente marcado pela efervescência apocalíptica,
Esperava-se a intervenção de Deus na história, a fim do mundo, a era definitiva, devido às palavras fortes ditas por Cristo, principalmente ao falar de que Jerusalém que não ficaria pedra sobre pedra. Mas as marcas, ao empregar uma linguagem apocalíptica, não queria falar de coisas futuras, mas conduzindo ao povo, à comunidade cristã, ao discernimento diante de fatos catastróficos, né, que aconteceriam ali, como a destruição de Jerusalém e do templo também, no ano de 70 depois de Cristo, e o compromisso de cada cristão para se arrepender. Em todo o nosso tempo também é comum escutar previsões, né, sobre quando vai ser o fim do mundo, a entrada do terceiro milênio, que parecia para muitos, né, o início do fim. E vários acontecimentos hoje marcam para esse final, mas requer de nós os estudos, né, para nós entendermos, né, as profecias e os sinais deixados por Jesus, que está lá em Mateus 24. O evangelista Marcos, ele resumiu a mensagem simples e direta de Jesus, as suas profecias em 3 partes, né? E inspirando-se no livro de Daniel, apresenta a segunda vinda do Filho do Homem sobre as nuvens dos céus, né? Ou seja, o retorno de Jesus. Daniel já previa isso. E os acontecimentos que antecederia com o futuro do povo de Israel. Em Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15, observa o que Jesus menciona. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho, que está lá no versículo 15 de Marcos 1. A profecia de Jesus se refere acerca das 70 semanas, que Daniel já havia profetizado lá no capítulo 9, versículos 24 e 27, e fala em seu livro, né? Marcos volta a falar do seu livro de Daniel, onde nós temos que se cada semana possui 7 dias, e nós estamos falando assim em dias proféticos, ou seja, cada dia representando um ano, assim nós temos o cálculo, né? 69 semanas vezes 7, daria 483 dias proféticos ou anos literais. Se nós partimos, né, do ano 457 antes de Cristo, né, que é a data, né, do decreto de Artaxerxes, nós viajaremos no tempo 483 anos e chegaremos ao ano de 27 antes de Cristo. E segundo o anjo, esse seria o ano de aparecimento do ungido, o príncipe, que fala lá em Daniel 9:25. Ou seja, Jesus, né? E esse foi o ano do batismo de Cristo, quando ele recebeu a unção do Espírito Santo, que fala lá em Mateus 3,16. O batismo que Marcos comenta ali no capítulo 1, ali começou o ministério de Cristo, que está lá em Atos 10:38. E assim, a extraordinária profecia das 70 semanas, ela se cumpre no ano de 34 depois de Cristo, quando o evangelho foi levado aos gentios, né? Que Daniel fala lá no capítulo 9, versículo 24 a 27, que ele profetizou muito bem, muito antes disso, e aponta que o que ocorreria posterior. E a profecia e a promessa cumprida e o chamado ao arrependimento a todas essas pessoas está incluso nisso, né? Mas as profecias de Daniel, elas não ficaram só nisso, né? Quando nós estamos presos quando ele estava preso ali na Babilônia, ele tem uma visão assim de animais, ou seja, reinos que iriam passar, né, após a Babilônia ali. E ele pergunta até quando iria findar essa visão, né? E a atuação do chifre pequeno, ou seja, um outro império chamado de Roma. E o anjo responde, até 2.300 tardes e manhãs, que está lá em Daniel 8:14. E como nós já vimos, né, as 2.300 tardes e manhãs, ou dias proféticos, é igual a 2.300 anos. Ou seja, falta concluir 1810 após
o ano 34 depois de Cristo, né? Que foi ali o apedrejamento de Estevão que eu havia mencionado. E a profecia então alcança o tempo exato em que se inicia a purificação do santuário, ou seja, 1844, findando essas 2.300 tardes de manhã, ou seja, 2.300 anos, que termina justamente em 1844 depois de Cristo. E a gente fazendo um paralelo entre o 10º dia do 7º mês do calendário judaico, em que aconteceria a expiação de Israel, falar em Levítico 16:29, com o novo calendário gregoriano atual, nós chegamos ao dia 22 de outubro de 1844. E aqui em diante houve um grande despertamento, né, do povo de Deus. As verdades foram lançadas, né, na observância dos estatutos e mandamentos de Deus, que a salvação só vem através de Jesus. E assim os anos se antecederam a esta data para os estudos das Sagradas Escrituras. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor, onde o Espírito Santo tem trabalhado bastante nisso, para as pessoas sentirem isto, né? Esse desejo de servir ao Senhor. E quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser uma pessoa com sabedoria, uma pessoa que sabe manusear melhor as Escrituras, ter entendimento, né? E verão, assim, tudo que nós conversamos aqui, tanto o livro de Daniel quanto o livro de Marcos, né? Saber realmente que todas as profecias estão sendo cumpridas, que a Bíblia ela é verdadeira, ela foi escrita realmente, inspirada por Deus, para que realmente nós possamos enxergar a verdade e se converter de todo o coração e levar a nós ao arrependimento. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, verdadeiramente, você ganha de Deus, né, esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus que se aproxima, porque ele deu uns sinais lá em Mateus 24, e as profecias estão se cumprindo, Jesus está voltando. E quando ele voltar, meu amigo que está próximo, ele levará você, a sua família, seus amigos e todos nós, aqueles que aceitaram a Jesus como Salvador e Senhor, sabe para onde? Para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, onde não haverá mais morte, mais dores e mais aflições, porque você estará no céu. Você terá a oportunidade de ter assim Jesus face a face com você. Você ver teus entes queridos e abraçá-los. Já imaginou isto? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.